Pessoal, professora Ana Carla de volta. Hoje eu vim conversar com vocês sobre impedimentos e limitações no processo licitatório. Eu sei que a Alessandra já andou falando dessas coisas com você, ela tem essa mania. Ela fica falando do que eu ia falar, mas tudo bem. Hoje eu tenho mais um pouquinho para contar para vocês. Vem! Então, gente, a Alessandra já falou para vocês de empresa de pequeno porte, cooperativas e microempresas. Ficou para mim outros 3. Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre as limitações e impedimentos de servidores públicos, vou falar com vocês de empresas e também de empresas em consórcio. O que a gente precisa observar é que anteprojeto, projeto básico e projeto executivo não pode ser feito pela mesma pessoa que está ali no meio do contrato, né? Aquele que vai ganhar a licitação. Então o artigo 14 da lei, ela faz uma série de restrições, impedimentos, para que aquele que fez esse projeto não possa participar do processo licitatório. Mas isso é uma regra absoluta fechada? Não, tem exceções também. Vamos falar delas? Essas limitações podem estar na pessoa física ou na pessoa jurídica. E quando olhar a pessoa jurídica, lembre na hipótese, por exemplo, de ser um dirigente, um controlador ou quem sabe até um acionista com mais de 5% das cotas. Em todas essas situações, projeto básico, anteprojeto ou projeto executivo tem algumas limitações para que essa pessoa possa participar do processo licitatório. Mas, gente, a gente pode utilizar também essas pessoas para apoio do contrato, gestão e execução. A exceção é que deve haver uma fiscalização por agente público. Nessas situações, a lei prevê uma leve possibilidade de participação. Então, lembre, pode participar desde que haja a fiscalização por agente público regularmente contratado. Pessoal, se por acaso alguém já recebeu uma sanção de outro processo licitatório e está impedido de participar, não é na sua que ele vai participar, não é? E isso vale também se ele se utilizar de pessoa interposta, para que possa substituí-lo e eventualmente burlar a legislação. Fiquem atentos, quem foi sancionado em outro processo licitatório não pode participar do seu. Sabe quem também não pode participar da licitação? É o agente público ou privado que tem algum vínculo com o dirigente do órgão que está contratando ou com a equipe que está fazendo a licitação. E nesse caso, gente, cunhado é parente, tá? Então, não sempre, mas nesse caso, cunhado é parente. Então, nessas situações, quem tiver vínculos de companheiro até terceiro grau, parentesco, afinidade até terceiro grau, não deve participar do processo licitatório como um dos concorrentes. Eu já contei para vocês que a lei de licitação puxa um monte de outras leis para trazer artigos para ela própria. Ok, essa vem da lei da SA. Controladoras coligadas não podem também participar desse processo licitatório. Vamos gravar isso? A lei de licitação se preocupa com tema sério. Olha como eu fiquei séria. É isso mesmo. Trabalho infantil, trabalho adolescente e trabalho escravo não merece premiação do serviço público. Então, a gente não contrata a empresa que faz isso. Nesse caso, essas empresas também estão impedidas da contratação. Professora, como é que eu sei? Ela tem de ter sido condenada judicialmente nos últimos 5 anos. Se você está diante dessa situação, nada de permitir que participe do processo licitatório. Gente, arrumar dinheiro para fazer compra pública é tão difícil, né? Sabe que tem organizações internacionais que fazem convênios com municípios e com estados e muitas vezes trazem dinheiro para que a gente possa fazer projetos, possa executar políticas públicas? É nessas situações em que a gente fica submetido não só à lei de licitação, mas às regras da organização internacional. Então, nesses casos, pode ser que a organização internacional que esteja dando suporte ao projeto do seu município ou do seu estado tenha ela própria algumas regras de impedimento, em que ela não permite que pessoas com tais ou quais características participem do processo licitatório. Fique atento a isso. E aí você vai ter de ter 2 olhares: as regras de impedimento da organização internacional e as regras de impedimento da própria lei de licitação. Consórcio. Pode ou não pode? Pode. Mas a legislação, ela exigiu 2 elementos que muitas vezes chega o processo aqui no Tribunal de Contas e não atendeu. Então vamos ficar atento, o que é que precisa para que empresas possam atuar em consórcio? Você vai ter de observar 2 critérios. Tem de ter uma justificativa
muito clara no seu processo e tem de estar previsto no edital. Se você conseguir conectar esses dois elementos, empresas consorciadas poderão sim participar do processo licitatório, só fique atento a atender o artigo da Lei de Licitação que fala de todos os critérios. Olha, tem de ter compromisso público. São vários os critérios da lei. Tem de ter compromisso público, tem de ter uma empresa líder, mas eu queria destacar um pontinho que essa lei mudou. Na habilitação financeira, o que vale é o somatório desses valores, diferentemente da lei anterior que falava na proporcionalidade. Prestem atenção nisso. Tem também impedimento para agente público? Tem, mas vamos lá chamar isso daqui de restrição. Se você faz parte de uma comissão de licitação ou de um órgão que está querendo fazer uma contratação, fique atento a alguns detalhes. Gente, não pode restringir de forma alguma a competição. Essa restrição, ela tem de ter uma justificativa. Essa justificativa tem de pensar no bem da administração pública, ou no serviço que se quer contratar, ou na obra que tem de se fazer. Às vezes, diferenciar é necessário? Sim, mas isso precisa estar claro, objetivo no edital e tem de haver uma justificativa jurídica. Razoabilidade, gente, princípio importante que deve acompanhar todos nós. Naturalidade, sede, isso daí não é assunto importante, né, gente? Muitas vezes os processos licitatórios são impedidos ou são anulados porque se faz exigência que não faz sentido. Não pode fazer isso. Queridos, de vez em quando eu falo coisa séria para vocês. Vocês sabem o que é prevaricar na administração pública? É aquele servidor que fica sentando no processo, demorando a despachar, demorando a dar as explicações. Não façam isso. Isso hoje está previsto na Lei de Licitação, como já estava previsto no Código Penal. Então, tornar o processo lento de forma desnecessária, deixar de fazer o que tinha de ser feito, é crime, prevaricação, e está no Código Penal. Não pode. A gente já sabe que agente público do órgão que está contratando não pode participar do processo licitatório. E aí você pensa, professora, mas ele já saiu da administração pública, será que ele pode? Veja bem, o conflito de interesse ele acompanha o servidor. Fiquem atentos, o fato de se desligar para imediatamente participar de um processo licitatório pode ser um ato que gere nulidade no seu processo licitatório. Pessoal, terceiros que auxiliem esse processo de contratação também entram nessa regra. Fiquem atentos, se auxilia o processo, é melhor que se evite que esteja no processo licitatório. Assim você não corre o risco de anular a sua licitação que custa tanto para fazer. Lembra todas aquelas tardes com a equipe, projeto básico, conversar com o gestor, conversar com a PG, né, a Procuradoria Jurídica do seu órgão. Já pensou jogar isso tudo no lixo porque não olhou quem estava participando? Cuidado. Olha, eu já falei para vocês de um monte de impedimento. Eu preciso, desesperadamente, no final dessa aula, dar uma notícia boa. E essa é uma novidade da lei. Vocês lembram que o servidor público não podia ser defendido pelas procuradorias dos municípios e do Estado quando acontecia algum tipo de processo administrativo, de controladoria ou até judicial relativo à licitação? Agora isso mudou. A regra é que pode sim ser defendido desde que não haja dolo do servidor da prática de algum ato ilícito no processo licitatório. Se você fez tudo certinho, conforme o parecer da Procuradoria, parecer normativo, aquele que foi dado como um parecer que deve ser utilizado por toda a administração, você fez tudo certinho, ainda que você se desligue da administração pública, a Procuradoria pode sim, hoje, fazer a sua defesa, porque ela não defende a pessoa, ela defende o ato administrativo. E se ele foi realizado dentro daquilo previsto e preconizado pelo próprio parecer jurídico do órgão, você não tem de esquentar a sua cabeça e ter de contratar um advogado particular. Gente, no dia de hoje falamos de impedimentos e restrições à licitação. A regra é ampla participação. Põe isso na sua cabeça. Ampla participação. Mas qualquer um pode participar? Não. Tem situações em que não é conveniente que participe e tem outras que até impedido que participe. Foi sobre isso que conversamos. Você tem de imaginar se aquela pessoa tem ou não vínculo com o contratante, tem ou não interesse naquele contrato, tem ou não qualquer tipo de conflito de interesse que possa tornar o seu processo licitatório de alguma forma eivado de nulidade. Não faça isso. Na dúvida, você utiliza os próprios artigos da lei que estão bem claros para explicar ao licitante por que ele não pode participar. Boa sorte!